Traído por quem ele amava, sua vida virou um pesadelo quando descobriu que sua namorada esperava um filho com sua melhor amiga. No hospital, o exame de DNA revelou um segredo devastador que mudaria suas vidas para sempre. Uma história de traição, descoberta e redenção que vai abalar suas emoções. Prepare-se. Esta jornada irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. O céu de Minas estava limpo, sem nenhuma nuvem para anunciar a tempestade que se formava na minha vida. Eu, Aparecida Pereira dos Santos, 35 anos, decoradora de interiores respeitada em nossa pequena cidade de Santana do Mirante, estava prestes a descobrir que 5 anos de relacionamento se resumiam a uma mentira bem decorada. Irônico para alguém que ganha a vida decorando ambientes, não é mesmo? Encontrei as mensagens por acaso. Marcos havia esquecido o celular sobre a mesa de centro da sala enquanto tomava banho. Aquela notificação piscando parecia zombar de mim. Precisamos conversar sobre o bebê. Era Helena, minha melhor amiga desde que éramos apenas 2 meninas de tranças compartilhando merenda no recreio. Helena, que segurou minha mão no enterro da minha mãe. Helena, que eu considerava mais irmã do que amiga. Não sei dizer o que doeu mais: a traição de Marcos ou a punhalada nas costas vinda de Helena. Naquele momento, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Sentei-me no sofá que eu mesma tinha restaurado, aquele de veludo verde que compramos juntos na feira de antiguidades, e esperei. As lágrimas não vinham. No lugar delas, um vazio gélido se instalou no meu peito. Quando Marcos saiu do banho, encontrou-me ainda sentada, o celular dele na minha mão, a mensagem aberta como uma ferida exposta. Cida, eu posso explicar. Ele balbuciou, o rosto empalidecendo. Explicar o quê, Marcos? Que você engravidou minha melhor amiga? Minha voz saiu tão fria que nem eu mesma a reconheci. Quanto tempo? Foi só uma vez, Cida. Estávamos brigados, você lembra? Naquela semana que você foi para Belo Horizonte. E Helena? Convenientemente estava lá para te consolar, não é? A acidez na minha voz poderia corroer metal. Ele ligou para Helena, na minha frente. Em menos de meia hora, ela estava na nossa sala. Aquela mesma sala que decorei com tanto carinho, cada peça escolhida para construir o nosso lar. Helena chorava copiosamente, o rosto inchado, a mão sobre a barriga ainda, plana onde crescia a prova da traição. Foi um erro, Cida. Eu estava bêbada, ele estava triste. Aconteceu. Ela soluçava, enquanto eu a observava com um distanciamento que assustaria qualquer um que me conhecesse bem. Fascinante como o álcool sempre é a desculpa para a falta de caráter. Respondi, com um sorriso que não alcançava meus olhos. E parabéns pelo bebê. Espero que tenha valido a pena. Naquela mesma noite, arrumei minhas malas. Não muitas, apenas o suficiente para os próximos dias. O restante eu buscaria depois. Fui para a pousada da Dona Inês, uma senhora sábia, que me acolheu sem fazer perguntas, apenas colocando um prato de sopa fumegante à minha frente e um copo de licor de jabuticaba. O tempo cura tudo, minha filha, ela disse, enquanto eu encarava a sopa sem conseguir engolir um único bocado. Não sei se existem segundos suficientes no mundo para curar isso, Dona Inês, respondi, sentindo finalmente as lágrimas virem. Não foram poucas. Foi um dilúvio que lavou minha alma durante semanas inteiras. Nos meses que se seguiram, transformei-me em uma versão irreconhecível de mim mesma. A Aparecida que todos conheciam, sempre pronta a perdoar, sempre disposta a ver o melhor nas pessoas, havia morrido naquela noite. Em seu lugar, nasceu uma mulher cautelosa, que via segundas intenções em cada sorriso, que desconfiava de cada gesto de bondade. Nossa cidade, com seus pouco mais de 10.000 habitantes, logo fervilhava com os rumores. Soube da Cida? O noivo engravidou a melhor amiga dela. Os cochichos me seguiam como sombras nas feiras de domingo, nas missas, nas reuniões da comunidade. Santana do Mirante sempre foi assim. Um lugar onde as notícias voam mais rápido que o vento que balança os ipês na praça central. Eu sentia os olhares enquanto escolhia tomates na feira, ou quando entrava na farmácia do seu Geraldo.
As conversas cessavam por um instante, seguidas por aquele silêncio constrangedor que diz mais que 1000 palavras. As mesmas senhoras que antes me elogiavam por meu bom partido, agora me lançavam olhares de pena, misturada com aquela curiosidade mórbida de quem se alimenta da desgraça alheia. O bordado das tardes de quinta-feira, que antes era apenas um passatempo, transformou-se numa sessão de análise da minha vida pessoal. Tadinha da Cida, diziam, como se eu não tivesse ouvidos para escutar ou dignidade para defender. É uma pena que você não conseguiu segurar seu homem, minha querida, disse Dona Cleusa na saída da missa, com aquela falsa solidariedade que mal disfarçava o prazer em me ver fracassar. Homem é assim mesmo, se a gente não agrada em casa. E a senhora agradou tanto o seu que ele precisou arrumar outra família na cidade vizinha. Não é, Dona Cleusa? Respondi, com um sorriso doce e venenoso. O rosto dela transformou-se numa máscara de espanto. Aquele segredo, que todos conheciam, mas ninguém mencionava, exposto assim, na saída da igreja, foi minha pequena vingança pessoal. Não era assim que minha mãe tinha me criado, mas também não foi assim que ela me ensinou a aceitar desrespeito. Aparecida, dizia ela, enquanto me penteava os cabelos antes de dormir. Uma mulher pode perder tudo, menos a dignidade. Foi pensando nela que decidi me reerguer. Não por Marcos, não por Helena, nem mesmo pela cidade inteira que esperava me ver de joelhos, mas por mim mesma e pela memória daquela mulher forte que me criou sozinha, depois que meu pai nos abandonou por outra família. Lembro-me dela, com suas mãos calejadas de tanto passar roupa para fora, cantarolando enquanto preparava nosso café. Da manhã. Mulher é como bambu, Aparecida, dizia ela, enquanto quebrava ovos na frigideira. Pode dobrar até quase tocar o chão, mas não quebra, e quando se ergue novamente está mais forte. Mamãe nunca foi de grandes discursos, mas suas palavras simples carregavam a sabedoria de quem conheceu a dor e aprendeu a transformá-la em força. Ela morreu há 5 anos, de um câncer que a consumiu em poucos meses. Até o fim, manteve aquela dignidade silenciosa que sempre a caracterizou. No leito do hospital, segurou minha mão e disse: "Não chore por mim, minha filha. Chore com raiva, se precisar. Chore com saudade, quando doer. Mas depois, enxugue o rosto e siga. A vida não espera por ninguém." Foi a última lição que me deu. Uma que eu estava apenas começando a entender verdadeiramente agora. Mergulhei no trabalho. Meu pequeno estúdio de decoração, antes um complemento à renda familiar que planejávamos construir juntos, tornou-se meu refúgio e minha fortaleza. Cada ambiente que eu decorava era uma pequena vitória. Uma prova de que eu ainda podia criar beleza apesar do caos na minha vida pessoal. Foi no 4º mês após a descoberta, quando a barriga de Helena já começava a se pronunciar e os olhares na cidade já se tornavam insuportáveis, que recebi a ligação de Dona Teresa, mãe dela. "Helena está no hospital, Cida. Complicações na gravidez." A voz dela tremia. "Ela está perguntando por você. Por que eu iria vê-la, Dona Teresa? Para ser humilhada novamente?" Marcos a abandonou, Cida. Sumiu há 2 semanas, não atende ligações, bloqueou todo mundo. Helena está sozinha e, com risco de perder o bebê, algo dentro de mim, aquela Aparecida que eu tentava sufocar talvez, se moveu. Não era pelo bebê, certamente não era por Helena, e definitivamente não era por Marcos. Era por mim mesma, para provar que eu ainda podia ser melhor do que todos eles juntos. No hospital, encontrei Helena pálida, ligada a monitores que apitavam ritmicamente. Seus olhos, inchados de tanto chorar, iluminaram-se ao me ver, uma centelha de esperança que eu quase odiei. "Você veio?" ela sussurrou, estendendo a mão que eu não segurei. "Não confunda compaixão com perdão, Helena." Respondi, mantendo distância. "Onde está o Marcos?" Ele sumiu." Ela soluçou. "Disse que não queria nada com o bebê, que tinha dúvidas se era dele mesmo." "Como assim?" A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. "Ele disse que fez as contas e não batiam, que eu poderia estar mentindo." Ela chorava mais intensamente agora. Uma risada amarga escapou de meus lábios. "Olha só,
O traidor desconfiando. De traição. Que irônico. Cida, eu sei que não mereço, mas estou com medo. Olhei para ela. Realmente olhei. E vi não a mulher que destruiu minha vida, mas uma menina assustada. A mesma menina que segurou minha mão quando minha mãe partiu. Por um momento quase fraquejei. Vou chamar a enfermeira para você, disse, mantendo minha voz firme. E vou ligar para sua mãe. Ela está preocupada. Nos dias que se seguiram, visitei Helena no hospital. Não por perdão ou reconciliação, mas porque decidi que não permitiria que o ódio me consumisse. Era um exercício diário de autopreservação. Foi durante uma dessas visitas que o Dr. Mendes, médico que acompanhava a gravidez, sugeriu um teste de DNA pré-natal. Considerando as complicações e alguns fatores de risco, seria prudente. Ele explicou. Helena concordou imediatamente, talvez para provar sua versão da história, talvez por genuína preocupação com o bebê. O resultado chegou 2 semanas depois. Eu estava lá quando o médico entrou no quarto, o envelope em mãos. O teste indica que o Sr. Marcos Silva não é o pai biológico da criança. Ele anunciou, com o profissionalismo clínico de quem já deu notícias piores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena parecia em choque, mas não surpresa. Foi, nesse momento que percebi, ela sabia, ou ao menos suspeitava. Quem é o pai, Helena? Perguntei, sentindo uma calma estranha, quase sobrenatural. Eu não tenho certeza. Ela gaguejou. Houve outra pessoa. Antes do Marcos? Ou depois? Eu não sei mais. Não sabe? Ou não quer dizer? A frieza em minha voz contrastava com o calor da raiva que começava a crescer. É complicado, Cida. Ela chorou. Complicado é o que você fez com a minha vida, Helena. Um homem que não me amava e uma amiga que nunca foi amiga. Isso é complicado. Saí do hospital naquele dia com a estranha sensação de ter sido libertada. O homem que me traiu sequer era o pai do filho da minha ex-melhor amiga. Havia algo tão absurdo nessa situação que quase me fez rir no meio da rua. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina. Helena recebeu alta, e eu, surpreendentemente, continuei por perto. Não como amiga, mas como uma espécie de guardiã. Distante. Foi nesse período que comecei a ajudá-la a organizar o quarto do bebê. Não por ela, dizia a mim mesma, mas pela criança inocente que não pediu para nascer em meio a esse furacão. Foi organizando caixas antigas no apartamento dela que encontrei o diário. Um caderno simples, de capa dura, verde, escondido entre livros escolares. Não deveria tê-lo aberto. Sabia disso. Mas algo, chame de intuição, destino ou simples curiosidade humana, me fez virar a primeira página. O que encontrei ali me deixou gelada. Páginas e mais páginas dedicadas a Marcos. Não apenas recentemente, mas durante anos. Anos em que ela sorria para mim enquanto cobiçava meu namorado. Anos em que cada conselho dado, cada conversa sobre nossas dificuldades, eram cuidadosamente anotadas como informações valiosas para seu plano de separar-nos. Hoje a Cida mencionou que brigaram por causa do ciúme dele. Sugeri que ela desse mais espaço. Quanto mais distantes estiverem, mais chances tenho. Convenci a Cida a fazer aquela viagem para BH sozinha. Marcos ficou arrasado. É minha chance. Cada entrada era um novo golpe. A obsessão dela por ele estava documentada com uma frieza calculista que eu jamais imaginaria existir naquela que chamei de irmã por toda a vida. Confrontei-a, é claro. No dia seguinte, voltei ao apartamento dela. O diário verde guardado em minha bolsa como uma arma carregada. O ar da tarde de inverno mineiro estava úmido, carregado daquela névoa fina que parece envolver tudo em uma película de melancolia. Perfeito para o que estava prestes a acontecer. Helena me recebeu com um sorriso cauteloso. Aquele tipo de expressão que se dá a um gato selvagem que pode ou não arranhar seu rosto. Observei-a mover-se pela pequena cozinha, preparando um chá, de camomila como nos velhos tempos. Os mesmos gestos, a mesma Helena de sempre. Mas agora eu via através dela, como se sua pele tivesse se tornado transparente, revelando todos os segredos, mentiras e inveja que pulsavam sob a superfície. Esperei que colocasse a chaleira no fogo. Esperei que pegasse as xícaras de porcelana, aquelas que ganhamos juntas em um bingo beneficente da igreja quando tínhamos 16 anos.
Esperei que a água fervesse, chiando como minha raiva contida. E então, sem aviso, retirei o diário da bolsa e o joguei sobre a mesa da cozinha. O baque seco do caderno na madeira soou como um tiro no pequeno ambiente. Quanto tempo você planejou isso, Helena? Ela não negou. Não tentou justificar. Apenas se sentou, as mãos tremendo levemente. Desde sempre, respondeu com uma honestidade que chegava a ser cruel. Desde o primeiro dia em que você o apresentou como seu namorado. Por quê? A pergunta escapou como um sussurro dolorido. Porque você sempre teve tudo, Cida. A mãe amorosa, a casa bonita, o talento, a beleza. Até mesmo quando sua mãe morreu, você recebeu todo o carinho da cidade. E eu? Sempre fui a filha da costureira, a amiga da Aparecida. Ela riu, um som vazio e triste. E então apareceu o Marcos, olhando só para você, como todos sempre olham. Eu queria que, só uma vez, algo fosse meu primeiro. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não era raiva, nem mesmo mágoa. Era pena. Uma pena profunda e verdadeira por alguém que passou a vida inteira se sentindo uma sombra. Ele nem mesmo é o pai do seu filho, Helena. Eu sei, ela respondeu, os olhos fixos na xícara de chá. Era o João Paulo. João Paulo. O nome caiu como uma bomba. João Paulo Mendonça, nosso colega de colégio que havia retornado recentemente à cidade após anos vivendo no exterior. O mesmo João Paulo que havia namorado Helena brevemente antes de partir. Como em um roteiro mal escrito de novela, o destino quis que nos encontrássemos com João Paulo na tradicional festa junina da cidade. Ele estava lá, ajudando a montar a fogueira quando nos viu. Seu olhar imediatamente fixou-se na barriga de Helena, agora visível sob o vestido florido. Helena, você está... Ele deixou a pergunta no ar. Grávida? Sim, de você. A franqueza dela me surpreendeu. Os olhos dele se arregalaram, movendo-se entre nós duas, confusos. Meu, como? Nós só estivemos juntos uma vez, quando retornei. Uma vez é suficiente. Ela respondeu, com uma calma que não combinava com a situação. Por que não me disse? Porque eu queria que fosse do Marcos. Ela respondeu, e então olhou para mim. Porque eu queria ter algo da vida da Cida. João Paulo exigiu um teste de DNA oficial, é claro. Mas também declarou que se o filho fosse realmente dele, assumiria todas as responsabilidades. Era mais do que Marcos havia feito. Enquanto esse novo capítulo se desenrolava, minha própria vida começava a tomar um rumo inesperado. As noites de dezembro em Minas são especiais, sabe? O ar frio e limpo, o céu estrelado como um manto, de diamantes sobre nossa pequena cidade, as luzes de Natal enfeitando as janelas das casas. Foi nesse cenário, durante as novenas que antecediam o Natal na capelinha de São Benedito, que o reencontrei. Antônio Pereira estava sentado 3 bancos à minha frente, os cabelos agora salpicados de grisalho nas têmporas, mas o mesmo perfil forte que me fazia suspirar aos 15 anos. Nosso namoro adolescente havia durado apenas um verão, aquele tipo de amor juvenil intenso e puro, interrompido quando sua família se mudou para Belo Horizonte. 20 anos depois, lá estava ele, cantando os mesmos hinos natalinos com aquela voz grave que eu ainda reconheceria em qualquer lugar. Depois da novena, encontramo-nos no adro da igreja. Ele sorriu ao me ver, e senti algo estranho acontecendo dentro do meu peito, como se um nó que eu nem sabia que existia começasse, lentamente, a se desfazer. Aparecida, ele disse, e meu nome soou diferente em sua voz. Quanto tempo? Soube pelos mexericos inevitáveis da cidade que ele havia se divorciado recentemente e retornado à cidade para cuidar dos pais idosos, seu Antônio e Dona Clarice, que ainda viviam na mesma casa amarela na Rua das Acácias. Começamos a conversar após as missas, inicialmente sobre banalidades. O frio que chegara cedo este ano, a reforma da Praça Central, o preço do café que não parava de subir. Aos poucos, as conversas foram se aprofundando e nos encontrávamos falando sobre nossas vidas, nossos sonhos abandonados, nossas cicatrizes. Você continua linda quando sorri, Aparecida, ele disse uma noite, enquanto me acompanhava até em casa, mais rara,
mas ainda mais bonita. Estou quebrada, Antônio, respondi, com uma honestidade que só poderia oferecer porque não tinha mais nada a perder. Não confio mais em ninguém. Nem precisa. Ele respondeu, surpreendendo-me. Só precisa confiar em você mesma. O resto, a gente constrói aos poucos. Antônio nunca tentou apressar as coisas. Nunca exigiu confianças ou promessas. Apenas estava lá, constante como as montanhas que circundavam nossa pequena cidade. Bebê de Helena nasceu numa noite chuvosa de janeiro. Estava ao lado dela no hospital, não por obrigação ou perdão, mas por uma escolha consciente de ser melhor do que o ódio que quase me consumiu. Foi durante o parto que ocorreu o inesperado. O bebê, uma menina que Helena decidiu chamar de Maria Clara, nasceu com complicações respiratórias e precisou de uma transfusão de sangue imediata. O tipo sanguíneo dela, raro, dificultou encontrar doadores compatíveis. Quando os médicos realizaram os testes de compatibilidade, descobriram algo inusitado. Eu era uma doadora perfeita, com uma compatibilidade raramente vista fora de parentescos próximos. É como se vocês fossem irmãs, comentou a enfermeira, sem saber o peso daquelas palavras. Irmãs. A palavra ecoou em minha mente por dias. Seria possível? As histórias sobre meu pai, que abandonou minha mãe quando eu era pequena, sempre foram nebulosas. Sabia apenas que ele havia partido para formar outra família em algum lugar. 3 meses após o nascimento de Maria Clara, Marcos retornou à cidade. Soube disso pelo Antônio, que o viu no armazém do seu Joaquim. Decidi confrontá-lo, não por Helena ou pelo bebê, mas por mim mesma. Precisava encerrar aquele capítulo para seguir adiante. Encontrei-o na praça central, sentado em um dos bancos, parecendo menor e mais velho do que me lembrava. Você voltou, disse, sentando-me ao lado dele, mantendo uma distância segura. Voltei. Ele respondeu, sem me olhar nos olhos. Soube que o filho não era meu. E isso te fez sentir melhor sobre trair sua noiva com a melhor amiga dela? Perguntei, com uma calma que me surpreendeu. Ele finalmente me olhou, os olhos vermelhos e cansados. Nada me faz sentir melhor, Cida. Eu estraguei tudo. Com você, com minha vida. Por quê, Marcos? Realmente, por quê? Porque sou um covarde. Ele respondeu, com uma honestidade que chegava a doer. Porque nunca te mereci e, no fundo, sempre soube disso. Isso não é resposta. Ele suspirou, profundamente. A verdade? Eu sempre fui apaixonado pela sua irmã, Cida, pela Júlia, desde antes de te conhecer. Minha irmã mais nova. Júlia, 10 anos mais jovem que eu, ainda cursando faculdade em Belo Horizonte. A doce Júlia, que eu praticamente criei após a morte de nossa mãe. O quê? A revelação me atingiu como um soco. Nós nos encontrávamos às vezes, quando ela vinha visitar. Nunca aconteceu nada físico, eu juro, mas os sentimentos estavam lá. Quando Helena se aproximou de mim naquela noite, eu estava bêbado e tinha acabado de discutir com a Júlia por telefone. Ela disse que não poderíamos continuar com aquilo, que estava te machucando demais. Cada palavra era uma nova facada. Meu noivo e minha irmã. Meu noivo e minha melhor amiga. Cada pilar da minha vida desmoronando em sequência. Saia da Meadow, minha frente, disse levantando-me, e da minha cidade. Se eu souber que você procurou a Júlia novamente, não vou, ele garantiu, parecendo genuinamente arrependido. Vim apenas pegar algumas coisas na casa da minha mãe e partirei para São Paulo. Você nunca mais vai me ver, Cida. Voltei para casa naquele dia sentindo-me estranhamente leve, como se o último nó que me prendia ao passado tivesse sido desfeito. Liguei para Júlia naquela mesma noite. Nosso diálogo foi doloroso, cheio de lágrimas e confissões. Ela admitiu ter desenvolvido sentimentos por Marcos, mas jurou que nunca houve nada além de conversas e olhares. Acreditei nela porque precisava acreditar em alguém. No 6º mês de Maria Clara, seu batizado foi realizado na igreja centenária da cidade. Para surpresa de todos, João Paulo, confirmado como pai biológico pelo teste de DNA oficial, pediu Helena em casamento durante a celebração. Foi um momento de felicidade genuína em meio a tantas turbulências.
Antônio segurou minha mão durante a cerimônia, seu toque firme e confortável. Estávamos construindo algo novo, algo honesto, baseado não em paixões avassaladoras, mas em respeito mútuo e verdade. Era diferente de tudo que já havia experimentado. Era real. Foi após o batizado, durante a pequena recepção na casa dos pais de Helena, que Dona Inês, a mesma senhora que me acolheu na pousada quando descobri a traição, aproximou-se com um envelope amarelado nas mãos. Sua mãe deixou isso comigo antes de morrer, ela disse, entregando-me o envelope. Pediu que eu só te entregasse quando fosse necessário. Acho que agora é. Dentro do envelope, encontrei documentos antigos e uma carta escrita pela minha mãe. As palavras, escritas com sua caligrafia firme e elegante, revelaram uma verdade, que virou meu mundo de cabeça para baixo novamente. Minha querida Aparecida, se está lendo isto, é porque chegou o momento da verdade. Seu pai não nos abandonou para formar outra família. Ele já tinha outra família quando nos conhecemos. Teresa, a mãe da Helena, era sua esposa. Por um tempo, ele viveu entre duas casas, duas mulheres, dois conjuntos de filhas. Quando descobri, já estava grávida de Júlia. Ele partiu definitivamente quando exigi que escolhesse. Escolheu a família legítima. Nunca contei a verdade, porque não queria que você e Helena sofressem. Vocês construíram uma amizade tão bonita, independente dos erros dos pais. Perdoe-me por esconder isso. E perdoe seu pai se puder. Nós adultos cometemos erros terríveis em nome do amor. Com todo o meu amor, sua mãe. Helena e eu éramos meio-irmãs. A compatibilidade sanguínea com Maria Clara subitamente fazia sentido. Éramos família, conectadas pelo sangue do mesmo homem que havia machucado nossas mães. Não mostrei a carta para Helena naquele dia. Precisava processar aquela informação primeiro. Mas no aniversário de 1 ano do escândalo inicial, decidi que era a hora da verdade. Encontrei Helena em sua casa, Maria Clara dormindo pacificamente no berço. João Paulo havia saído para comprar fraldas. Precisamos conversar, disse, entregando-lhe a carta da minha mãe. Vi seus olhos se arregalarem enquanto lia, as lágrimas começando a cair livremente. Então, somos irmãs? Ela sussurrou, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Isso explica por que sempre me senti tão conectada a você e ao mesmo tempo com tanta inveja. Meio-irmãs, corrigi, ainda processando tudo aquilo. Isso não apaga o que você fez, Helena. Eu sei, ela respondeu baixando os olhos. Nada apaga, mas talvez explique essa obsessão doentia que sempre tive com sua vida. Sempre senti como se algo me faltasse, como se você tivesse a parte que me faltava. O que fazemos agora? Perguntei, olhando para Maria Clara, minha sobrinha de sangue. Teste de DNA oficial. Ela respondeu prontamente. Precisamos ter certeza. O teste confirmou o que já sabíamos no coração. Helena e eu compartilhávamos 25% do DNA, exatamente o esperado para meio-irmãs. A revelação abalou nossas famílias. Dona Teresa, mãe de Helena, finalmente admitiu que sempre soube sobre a outra família de seu marido. Minha irmã Júlia ficou em choque ao descobrir que tinha mais uma meia-irmã. Foram meses de adaptação, de redescoberta de quem éramos realmente. Nos encontrávamos semanalmente, não mais como amigas traidoras, mas como estranhas ligadas pelo sangue, tentando construir um novo tipo de relacionamento. Durante a tradicional festa de São João, 18 meses após o início de toda a saga, João Paulo nos reuniu, a mim, Helena, Antônio e alguns familiares próximos, para uma revelação final que ninguém poderia prever. Antes de me mudar para o exterior, descobri algo sobre minha família. Ele começou, segurando Maria Clara nos braços. Meu tio, irmão da minha mãe, tinha outra família em uma cidade vizinha. Uma família com quem mantinha contato esporádico, mas que nunca assumiu publicamente. Olhei para Helena, que parecia tão confusa quanto eu. Esse tio, ele continuou, chamava-se Carlos Eduardo Mendonça. O nome atingiu-me como um raio. Carlos Eduardo era o nome do meu pai, do nosso pai. Isso significaria que... Helena começou, mas não conseguiu terminar. Que somos primos, João Paulo completou. Eu, vocês duas, e por extensão, Maria Clara. Todos parte de um mesmo emaranhado familiar.
unidos por um homem que viveu múltiplas vidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então, inesperadamente, comecei a rir. Uma risada que começou baixa e foi crescendo até que não pude mais conter. Helena me olhou como se eu tivesse enlouquecido, mas logo se juntou a mim. Rimos até chorar, até que nossas barrigas doessem, até que João Paulo e Antônio nos olhassem preocupados. "Vocês estão bem?" Antônio perguntou, colocando a mão no meu ombro. "Estamos", respondi, enxugando as lágrimas de riso. "É que a vida é realmente a maior contadora de histórias, não é? Ninguém acreditaria se isso fosse uma novela." Um mês depois, organizei um almoço de domingo na casa que agora dividia com Antônio. Convidei Helena e João Paulo com Maria Clara, minha irmã Júlia, que finalmente fizera as pazes com Helena, Dona Teresa e alguns amigos próximos que permaneceram ao meu lado durante toda a tormenta. A mesa farta, típica das famílias mineiras, com frango ao molho pardo, tutu de feijão, couve refogada e aquele arroz soltinho que só as mãos mineiras sabem fazer, ergui minha taça para um brinde. "A família", disse simplesmente. "Não, aqui escolhemos ou a que nos foi dada pelo sangue, mas a que construímos todos os dias com perdão, compreensão e, acima de tudo, verdade." Helena ergueu sua taça também, seus olhos encontrando os meus por sobre a mesa. "A verdade", ela respondeu. "Por mais dolorosa que seja, ela sempre nos liberta." Não apagamos o passado. As cicatrizes permanecem, testemunhas silenciosas do caminho que percorremos. Mas aprendemos a carregar nossas histórias com mais leveza, entendendo que os erros, nossos e dos outros, são apenas capítulos de uma narrativa muito mais complexa. Hoje, quando vejo Maria Clara correndo pelo quintal, com seu vestidinho, florido e tranças que me lembram tanto as que eu e Helena usávamos na infância, sinto uma paz que jamais imaginei possível de alcançar. Não é um final feliz de contos de fadas. É melhor que isso. É real, com todas as suas imperfeições e belezas inesperadas. E se me perguntarem se perdoei Helena, Marcos, meu pai, ou mesmo a vida pelas reviravoltas cruéis, direi apenas isto. Aprendi que o perdão não é um presente que damos aos outros, mas a nós mesmos. É a permissão para seguir adiante, para construir algo novo sobre as ruínas do que foi destruído. E quanto a mim, Aparecida Pereira dos Santos, decoradora de interiores e especialista em reconstruir ambientes, estou aprendendo a redecorar minha própria vida, um dia de cada vez, com cores mais autênticas e fundações mais sólidas do que jamais imaginei possível. As manhãs agora começam com o canto dos pássaros no quintal da casa que divido com Antônio, uma antiga construção de pedra que estamos restaurando juntos, tijolo por tijolo, memória por memória. No ateliê que montei nos fundos da propriedade, crio novos projetos com a liberdade de quem não tem mais medo de arriscar em combinações inesperadas. Meus clientes dizem que meu trabalho ganhou uma profundidade diferente, uma autenticidade que antes não existia. Talvez tenham razão. Afinal, só quem foi quebrado e se reconstruiu sabe verdadeiramente o valor de cada peça no lugar certo. Às vezes, quando o entardecer pinta o céu de laranja e roxo, sento-me na varanda com uma xícara de café e penso em como a vida dá voltas curiosas. Como aquilo que parecia ser o fim revelou-se apenas uma curva no caminho. Como a dor, que achei que me destruiria, acabou sendo o cinzel que esculpiu uma versão mais forte e verdadeira de mim mesma. E se me perguntarem se sou feliz, responderei que aprendi a não buscar a felicidade como um estado permanente, mas a reconhecê-la nos pequenos momentos. No sorriso de Maria Clara quando me chama de tia Cida, no toque de Antônio em meus cabelos, quando pensa que estou dormindo, no aroma do café fresco nas manhãs de domingo, e até mesmo nas conversas desajeitadas mas honestas que agora tenho com Helena. Porque a vida, minha querida, não é sobre ter um final feliz. É sobre criar uma história que vale a pena ser contada. E a minha, com todas as suas reviravoltas inesperadas, está apenas começando. E isso, só isso, já é uma vitória e tanto.